E aí, galera, boa noite. Eu tava lendo um livro agora e eu me lembrei de Pablo Marçal. Ele falando que tinha um grupo de alunos, mais ou menos 15 alunos, e ele ia dar aula, né? Ele largava da empresa que ele trabalhava e ele não tinha carro no tempo, era pobre ainda, o Pablo. Ele ia ensinar, ele largava da escola, do trabalho, ia ensinar a 15 alunos. Acredito eu que é mais ou menos isso, uns 15 alunos. E ele ia de bicicleta, né? Então ele ia ensinar os meninos sobre educação financeira, né? Investimento, essas coisas. E ele já profetizava que ele era um milionário, era uma pessoa rica, né? Porque a gente tem que fazer isso, pessoal. Temos que profetizar, nós temos que acreditar que nós já somos ricos, porque na verdade já somos, né? Já somos ricos. Só basta a gente desvendar, né? Ver o método da gente trazer a riqueza financeira para nós, para perto de nós, né? Ela já existe. Você vai trazer ela para perto de nós. Então, assim, ele já profetizava que ele era uma pessoa rica, uma pessoa milionária. Então, ele chegava para ensinar os alunos a respeito disso. Então, quando ele chegava, ele só escutava aquelas risadagens feitas um bocado de hiena, né? Ficava... Ele só escutava aquilo e diziam assim: lá vem um milionário, lá vem um milionário. E ele não era milionário, ele chegava numa bicicleta, pedalando, suado, né? Mas com aquela vontade, aquela coragem, aquele ânimo. Mas quando chegava lá, batia a tristeza só de ouvir aquelas risadas, aquelas hienas sorrindo. E ele ainda diz assim: hiena só faz amor, só transa uma vez por ano. Por que tanta alegria? Se ela só transa uma vez por ano, né? Entendeu? Então, assim, ele ficava meio chateado, mas ele começava a dar aula, porque, assim, eu entendi, como ele falou, que é muito ruim, às vezes, você ensinar alguma coisa que você ainda não tem. Tipo, ele ensinava a riqueza para as pessoas, mas era algo que ele não tinha, né? Fisicamente, nem visivelmente, ele não tinha. A riqueza já existia, né? Então, o que acontece? Fica ruim, é meio doloroso você ensinar algo, passar algo para as pessoas que você não tem ainda. Mas a gente tem que profetizar isso na nossa vida e correr atrás. Tem que correr atrás. Então, eu estava lendo um livro e o livro falava que é ruim, as pessoas se chateiam quando você vai dar feedback para elas e elas não aceitam, elas não querem, não estão preparadas para aquilo, mas elas estão precisando do feedback, elas estão precisando de aconselhamento a respeito disso, às vezes tentar endividar, tá tudinho, e às vezes você chega a chatear essa pessoa e você querer ajudar, né, dessa forma. Como diz no livro de Robert Kiyosaki, né, Pai Rico, Pai Pobre, e ele diz que é, não tente ensinar um porco a cantar, porque você chateia o porco, né? O porco não aprende a cantar, na verdade. Então, não tente ensinar as pessoas assim, né? Aqui ele citou o porco, né? Não foi eu. Se vocês quiserem, eu mostro aqui o livro, tudinho, onde está escrito. E é isso, galera. Às vezes a gente tenta ensinar as pessoas, mas elas fazem vista grossa. Agora só que vai chegar um tempo que elas vão se arrepender de não ter escutado. É feita a palavra de Deus. A gente fala do Evangelho, fala da palavra de Deus, pede para ler a Bíblia, pede para fazer tal coisa, e as pessoas não fazem. Então a gente já está com a mão lavada daquilo ali. A mesma coisa quando a gente fala a respeito para estudar educação financeira, que vai vir dias aí que vocês vão se arrepender de não ter estudado, velho. Você estudar educação financeira, isso não quer dizer que a gente quer que você escolha não, tu vai ser isso, não. A partir do momento que você começa a estudar, sua mente vai abrir e automaticamente você vai decidir, vai tomar sua decisão do que você vai querer. Você vai ver como vai ser massa. Vai ser bom, galera. Faça, faça. Tamo junto, galera. Obrigado aí. Dê o like, se inscreve no canal e tamo junto, velho.